Olá, meus amigos. Eu vim comentar com vocês aqui a nova pesquisa divulgada pelo Instituto XP e PESP. É uma pesquisa muito recente, acabou de ser divulgada e ela toca, acho que em pontos muito interessantes, já pensando não só no humor do brasileiro hoje, como em 2022. O que eu podia destacar para vocês? 60% dos brasileiros acham que a criminalidade aumentou. Então, foi um governo que foi eleito com um discurso muito de combate à violência, você tinha aí um Ministério da Segurança Pública prestigiado, o que foi pelo menos até abril, na época do Moro e tal, enfim, todo um discurso de não dar moleza para bandido e tal, mas a percepção do brasileiro, 60% dos entrevistados, é que a criminalidade aumentou. Você tem também 42% dos brasileiros dizendo que eles acham que a corrupção está aumentando, vai aumentar, ainda vai aumentar mais. Ou seja, você tem aí quase metade dos brasileiros que está descrente em relação ao combate à corrupção, provavelmente acompanhando o noticiário aí dos ataques à Lava Jato, a toda essa polêmica que envolve se a Lava Jato está reforçada ou não, o que está gerando essa percepção. Nós temos também 52% dos brasileiros, mais da metade, achando que a economia não está no caminho certo, a economia está no caminho errado. 52% dos brasileiros. Em relação ao coronavírus, você também tem números altos. Por exemplo, você tem 75% dos brasileiros com algum medo ou muito medo da pandemia. É bastante gente. Só 24% falaram que não tem medo nenhum, que não estão nem aí. Você tem, inclusive, quase metade aí dos brasileiros dizendo que acha, quase metade que acha que o pior ainda está por vir. Tá? 77% dos entrevistados, eles acham, inclusive, que vem uma segunda onda aí de pandemia. Então, uma coisa que está realmente preocupando o brasileiro. Vocês vão vendo que o brasileiro acha que a criminalidade está piorando, que a economia está com problemas de condução e que a gente está longe de ter passado do pior ponto da pandemia e que provavelmente até uma segunda onda vem aí. Você tem 3/4 dos brasileiros achando que vem aí uma segunda onda. Aí vem um ponto importante. 49% dos brasileiros estão dizendo que o governo Bolsonaro, que o presidente Bolsonaro conduz essa crise da pandemia de forma ruim ou péssima. Metade dos brasileiros fazem o pior julgamento possível em relação à condução da pandemia, 49%. E isso é importante porque a gente viu nas eleições americanas como que a percepção dos americanos em relação a como o Donald Trump lidou com a pandemia foi talvez o que tenha feito a diferença entre vitória e derrota. Né? Os segmentos onde ele perdeu voto e a percepção geral, ele que é muito bem avaliado, por exemplo, na condução econômica, mas especificamente na condução da pandemia, ele não é tão bem avaliado. Então, ter uma avaliação ruim da condução, né? E nós estamos falando de 49% que disseram ruim ou péssimo. Regular, 23%. Então nós temos só 25% dos brasileiros dizendo que Jair Bolsonaro conduz o Brasil em época de pandemia de uma maneira boa ou ótima. Apenas 25%. Rapidamente falando do primeiro turno das eleições, 31% disseram que uma indicação, um pedido de voto do presidente Bolsonaro atrapalhou o candidato a prefeito e 18% disseram que ajudou. 31% acham que uma indicação dele para um candidato a prefeito atrapalha e 18% acham que ajuda. Agora, um ponto para fechar aqui que eu acho que é importantíssimo é o seguinte: foi perguntado qual é a característica principal que o brasileiro quer para o próximo presidente que será votado daqui a 2 anos na eleição de 2022. Em primeiro lugar, com 35% dos votos,
ser honesto. Então, o brasileiro acha que a honestidade é o mais importante. E eu acho que isso tem consequências eleitorais importantes. Você tem consequências tanto para a situação quanto para a oposição. Para a situação, o governo precisa dar mais sinais de que está combatendo a corrupção, de que está valorizando a Lava Jato. O que os números dizem que o brasileiro tem dúvidas, né, em relação a isso. Você tem aí uma quantidade de quase metade, achando inclusive que a corrupção vai piorar. Então esse é um ponto importante. De tudo que se avalia um presidente no Brasil, e foram dadas diversas opções, mas a honestidade deu lá em cima, em primeiro lugar, e fica também um recado para a oposição, seja de centro, seja de esquerda, enfim, quem quiser disputar o cargo em 22 contra Jair Bolsonaro, é um aviso importante. Esse pessoal que fica se desviando do assunto principal, falando de, sei lá, de clima, de ideologia de gênero, fica preocupado com o linguajar dele, se ele fala palavrão, se ele não fala, enfim. Se você puder lembrar de uma coisa desse vídeo, é o seguinte: o brasileiro não está nem aí. Ele pode não gostar. Eu já vi outra pesquisa que diz que 70%, muita gente, uma parte grande aí dos brasileiros não gosta da maneira como ele se expressa e tal, fica incomodado. Mas isso não é suficiente para fazer com que ele mude o voto. Tá? Ele pode se incomodar, dizendo que chato que ele fala desse jeito, mas isso não é suficiente para que Bolsonaro perca esse eleitor. Me parece que o ponto mais importante, fundamental, é a percepção que ele é honesto. E a honestidade é o ponto mais importante. Então, se você é participante aí de algum movimento de centro ou de esquerda, ou de um liberal conservadorismo que não tem esses toques nacional populistas, integralistas, etc. e tal, e você quer oferecer à população brasileira uma alternativa eleitoral para a presidência da República em 22, saiba que a imagem de honestidade do governo é que tem que ser desconstruída. Se essa imagem não for desconstruída, você tem um desafio realmente muito grande pela frente para tentar vencer a eleição de 22. Então é isso aí, meus amigos, nós vamos explorar mais esses assuntos, mas esse é o update que eu queria dar para vocês hoje, tá bom? Até a próxima, um abraço.